Olá, vamos retomar a nossa aula de legítima defesa. O meu nome, para aqueles que não se lembram, é Douglas, sou promotor de justiça da comarca de Camapuã e vamos concluir agora nossas explicações sobre legítima defesa. Nós vimos na aula anterior que o artigo 25 do Código Penal traz o conceito de legítima defesa, né? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Nós vimos nas sequências quais são os bens amparados pela legítima defesa, as espécies de legítima defesa, né? A legítima defesa autêntica ou real e a legítima defesa putativa ou imaginária. Nós vimos o que seria o conceito de injusta agressão, a diferença entre agressão injusta, né, e uma simples provocação. E depois nós vimos no que consistiria os meios necessários e a moderação do uso dos meios necessários. Talvez esse daqui seja um dos pontos mais importantes de se prestar atenção na legítima defesa. Quais são os meios utilizados e a moderação do uso desses meios. Por fim, a gente foi vendo o que consistiria em atual, né? O que era a agressão atual, que diz o artigo 25, é aquela agressão que está acontecendo, enquanto que a iminente é aquela que está prestes a acontecer, a direito próprio ou de outro, né? Ou seja, um direito próprio ou um de terceiro. Nós vimos também que, finalizando já essa parte, que o elemento subjetivo na legítima defesa ele é sempre indispensável. Ou seja, o agente ele deve saber que está agindo em legítima defesa. Correto? Vamos já dando início, então, aos temas da aula de hoje. O primeiro deles é possível uma legítima defesa em face de uma agressão de inimputáveis? Segundo parte da doutrina sim, segundo parte da doutrina não. Surgiram duas correntes nesse aspecto. A primeira corrente, de Nelson Gria, ele afasta a possibilidade de existência de legítima defesa, dizendo que deve existir somente o estado de necessidade. Já Roxin, ele diz que o inimputável ele pratica um injusto típico. E então a conduta levada a efeito, ela não está amparada pelo ordenamento jurídico, sendo, portanto, possível que o agente ele se defenda, que ele age em legítima defesa, faça uma agressão de inimputável. O professor Rogério Greco também se filia a essa segunda corrente, é o que prepondera, ou seja, que é possível a legítima defesa contra uma agressão de inimputável. O que deve ser observado nesse caso, no entanto, é que em razão até da própria inimputabilidade, essa agressão, lógica, ela é injusta, ela não é protegida pelo ordenamento jurídico, só que a repulsa a essa agressão ela deve ser escolhida de uma forma que cause o menor dano possível, certo? Passando por isso, é possível dizer entre uma legítima defesa recíproca, ou seja, é possível que duas pessoas ao mesmo tempo ajam em legítima defesa uma contra a outra? Da simples leitura do artigo 25, nós verificamos que há uma total impossibilidade de ocorrer a legítima defesa recíproca, pelo menos a real, porque no caso as duas agressões seriam injustas, ou seja, ambas para que houvesse a legítima defesa recíproca, ambas as agressões elas deveriam ser injustas, deveriam ser contrárias ao direito, e contudo somente uma na hipótese geralmente o é. Quando duas pessoas, até isso aqui é um fato curioso, quando duas pessoas alegam legítima defesa e não se sabe qual dos dois que deu início à agressão, é possível que um processo contra ambos, ou seja, ambos podem ser acusados. Contudo, durante a instrução deve ficar claro qual dos dois foi o autor da agressão. E caso isso não seja possível,
uma parte majoritária, digo, esmagadora da jurisprudência entende que seria, se não ficar comprovado qual dos dois que deu início a essa injusta agressão, a melhor solução seria a absolvição dos dois, com base na dúvida favorecer o réu. Certo? Contudo, não é possível a legítima defesa recíproca, mas é possível uma legítima defesa putativa versus uma legítima defesa autêntica. Nesse caso, o professor Rogério Greco ele traz um exemplo que ele é bastante elucidativo. Vou até pegar aqui para vocês. Ele diz que raciocinemos com o seguinte exemplo. Augusto ameaça seu vizinho João, dizendo que o mataria assim que o encontrasse de uma próxima vez. João, amedrontado com as ameaças, adquire uma arma para sua defesa. Dias depois, Augusto se encontra com o João e, ao avistá-lo, leva uma das mãos à cintura, dando a entender que irá sacar uma arma. Oportunidade que João, supondo que seria morto por Augusto, saca seu revólver e o aponta contra aquele e efetua o disparo. Augusto, que naquela oportunidade havia ido ao encontro de João para desculpar-se e não para cumprir a promessa de morte, vendo que seria ferido ou morto por João, agora realmente saca a arma que trazia em sua jaqueta e atira nesse último. Ambos saem feridos do fatídico encontro. Nós vimos aqui que no caso do exemplo, né, o Augusto ele não estava dando início a qualquer agressão e que essa legítima defesa exercida pelo João ela era imaginária ou putativa. E em diante dessa legítima defesa putativa imaginária, o Augusto sim se vê no estado de legítima defesa real e reage. Ou seja, não é possível a legítima defesa recíproca, mas é possível a legítima defesa real, no caso de legítima defesa putativa. E adiante, é possível a legítima defesa versus estado de necessidade? Não é possível. Não é possível porque o agente que age em estado de necessidade pratica uma conduta que ela é amparada pelo ordenamento jurídico. E mesmo que essa conduta venha ofender bens juridicamente protegidos. Então, não se pode dizer que há uma agressão injusta. Na verdade, há uma agressão que é permitida pelo direito. Um exemplo que se dá quando se seria possível um confronto entre estado de necessidade real e a legítima defesa putativa. Com relação à legítima defesa versus o estado de necessidade e a legítima defesa real, não é possível. Mas com relação à legítima defesa putativa, poderia sim acontecer. Um exemplo que se traz usa um automóvel de terceiro para socorrer uma vítima. Após colocar a vítima na parte de trás, B, sem saber que o carro está sendo utilizado para socorrer outra pessoa, atira em A, pensando em estar sendo vítima de furto. Como nós vimos no caso, uma das pessoas estava agindo em estado de necessidade, né, de um terceiro, e o outro achando que estaria em legítima defesa do seu patrimônio, do seu próprio patrimônio, ele reage vindo a causar, a acertar o primeiro. Ou seja, nesse caso existe a legítima defesa versus o estado de necessidade. Uma das situações da legítima defesa que talvez ela seja uma das mais complicadas de se entender, talvez um dos pontos mais difíceis da nossa aula, é o excesso na legítima defesa. Primeiro, quando ouvimos excesso, intuitivamente nós partimos de um ponto de que há uma conduta que ela partimos da premissa, né, que inicialmente o agente ele está amparado por uma causa de justificação, contudo, a partir de um momento ele passa a agir em excesso. O conceito de excesso é uma violação dos requisitos, seria basicamente uma violação dos requisitos exigidos, ou ultrapassar as fronteiras do permitido.
O artigo 23, parágrafo único do Código Penal, ele diz que o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Logo, nós temos duas espécies de excesso, uma dolosa e outra culposa. Dentro do excesso doloso, nós temos também duas outras hipóteses. Uma em que o agente, após fazer cessar o ataque, continua a agressão, e a outra é quando é derivativa de erro sobre os limites de uma causa de justificação. É o certo? Um exemplo do excesso doloso, ele ocorre quando a pessoa, ela inicialmente é agredida e ela faz cessar esse ataque e continua essa agressão. Vamos supor que João ataca o Pedro. O Pedro se defende. E o Pedro, ao se defender, ele faz cessar essa agressão, derrubando o João no chão. O João já tinha cessado a agressão, ou seja, a legítima defesa já tinha ocorrido, e a partir desse momento o Pedro fala assim: não, agora você vai morrer. E pega e efetua um disparo no João. Nesse caso, nós temos o excesso doloso. E esse excesso doloso, como nós dissemos aí, ele pode vir a ser considerado como um erro sobre o limite da causa de justificação. Normalmente nós vemos assim, uma pessoa, ela sabe que ela não pode, depois de fazer cessar, via de regra, isso daí nós estamos aqui falando com pessoas da área jurídica, que frequentaram faculdade de Direito, e nós sabemos que, caso alguém nos agrida, nós podemos nos defender. Contudo, essa possibilidade de nós nos defendermos não quer dizer que nós temos o direito de executar essa pessoa. Para algumas pessoas, contudo, isso daí fica claro no nosso ambiente, no ambiente jurídico. Se o A me agredir, eu não posso, por assim dizer, matá-lo. Eu posso sim vir a matá-lo eventualmente, mas a partir do momento em que ele me agride, eu faço cessar essa agressão, se eu o matar, eu vou responder dolosamente por esse excesso. Então isso daí fica bem claro. O Rogério Grieco, ele traz um exemplo de que vamos pegar essa mesma situação e levar para uma cidade pequena, uma cidade do interior, uma cidade onde as pessoas não frequentaram escolas, muitas delas têm uma cultura muito provinciana, muito rural, e que num caso desse um forasteiro chega e arrume uma encrenca com alguém durante um jogo de baralho, que ele perde esse forasteiro e passa a insultar uma pessoa, passa a insultar essa pessoa humilde, essa pessoa que tem toda uma preocupação com a sua imagem perante os outros, e essa pessoa ela é agredida, e no momento que ela reage, faz cessar essa agressão, e contudo ela vai adiante e o mata. Nesse caso, pode vir a ser, o segundo caso do excesso doloso, pode ser aplicado o erro de proibição indireto, né, que é um erro sobre os limites de uma causa de justificação. Nesse caso, nós aplicamos aquilo que prevê o artigo 21, né, como uma causa de diminuição de 1/6 a 1/3, se esse erro for evitável, e é isento de pena, né, se ele for inevitável. Perfeito? O excesso agora é o culposo. O culposo, ele também ocorre em duas situações. Numa o agente, ele acredita ao avaliar a situação que ele está sendo ou poderá vir a ser agredido, dando continuidade. Nesse caso, apesar de ser parecido com o primeiro,
ele tem uma diferença, né? Que ele não há essa parte do excesso, ela não fica bem delimitada, onde começa, não há aquela pausa, aquele momento que você vê e fala assim, opa, até aqui legítima defesa, e a partir daqui ao excesso. O excesso ele já ocorre desde o início. Ou seja, a pessoa avalia a situação desculpa, e ele vê nessa avaliação que ele está sendo ou poder vir a ser agredido e dá continuidade. Nesse caso, se aplica a regra do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, e diz que é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Certo? A outra hipótese é quando o agente ele acredita que ele acredita, em virtude de uma má avaliação, um erro de cálculo, quanto à gravidade do perigo ou quanto ao modo de reação. É a chamada culpa imprópria. E nesse caso, segundo o professor Mirabete, na precisa lição de Mirabete, é culposo o excesso quando o agente queria um resultado necessário, proporcional, autorizado e não o excessivo, que é proveniente de sua indesculpável precipitação. Esse é o conceito do professor Mirabete em relação a essa situação. E em todos esses casos, contudo, de excesso, nós vemos que o excesso ele é sempre doloso. Eles são, por política criminal, eles terminam sendo punidos de uma forma culposa, mas eles sempre são excessos dolosos. Ou seja, eles sempre são condutas em que a pessoa quer agir daquela maneira, ou seja, ele age de uma maneira dolosa, contudo, em razão de política criminal, se pune da forma culposa a conduta correspondente. Correto? Passando nisso, nós temos mais outra classificação do excesso, que é o excesso intensivo, né, que por consternação, medo, susto, o agente se excede na medida requerida. E o excesso extensivo, que o cara faz cessar a agressão e depois dá continuidade quando não mais é necessária. Ou seja, é uma classificação que diferente da anterior e que fica bem clara, né? Que ele por consternação, medo ou susto, ele se excede, e no outro a pessoa faz cessar a agressão e dá continuidade quando não mais é necessário. Outro excesso é o excesso na causa. Quando há uma inferioridade do valor do bem ou interesse defendido em confronto com o atingido pela repulsa. Um exemplo clássico disso é matar alguém para evitar um furto de um maço de cigarro. Vamos supor que que a gente chegue num estabelecimento, alguém está furtando um maço de cigarro, a gente retira uma arma e efetue disparos contra essa pessoa visando proteger aquele patrimônio que não é um patrimônio, não há uma proporcionalidade, o valor dele é muito inferior do valor ou bem, a uma ação, né? E uma inferioridade do valor do bem ou interesse defendido. Uma forma de excesso que era prevista até antigamente no Código Penal, no Código de 69, era o excesso exculpante. O que seria um excesso exculpante? Seria um excesso que, em vez de eliminar a própria licitude, né, ele eliminaria a culpabilidade. E ele não foi previsto no Código Penal de 84, mas muitos entendem que o excesso exculpante ele seria uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, sabe? Sim, elimina-se a culpabilidade do agente por inexigibilidade de conduta diversa.
legítima defesa sucessiva. É possível que exista legítima defesa sucessiva? Sim, é possível. Pode ser que, após uma legítima defesa ela estar acontecendo, o agressor inicial passa a atuar com excesso. Depois, em relação a esse excesso, é possível uma legítima defesa. Um exemplo que nós podemos dar é do... Acho que a gente até mencionou. Você encontra no... Você é agredido, faz cessar essa agressão, e depois disso você chega para a pessoa e fala assim... Depois de você se defender, essa pessoa está caída no chão, você tira o revólver e fala assim, olha, você nunca mais vai andar, e aponta para o joelho dele. E aí essa pessoa que te agrediu injustamente no primeiro momento, agora ela se vê agredida injustamente no momento que você está atuando em excesso, e aí passa a legitimamente se defender. Isso é a chamada legítima defesa sucessiva, correto? Então ela é possível sim, ela pode vir a acontecer. E quando a gente tem um erro na execução durante a legítima defesa, quando, por exemplo, que nem no código, no exemplo que nós demos do pai, na aula passada, né, do pai do ex-presidente Fernando Collor, que no momento em que atuava em legítima defesa, ele veio efetuar um disparo e atingir outra pessoa. Nesse caso, nós aplicamos a regra do artigo 73, né, do aberratio ictus, que quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa adversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo a seu disposto do parágrafo 3º do artigo 20 desse código. No caso de ser também atingir a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do concurso de crimes. Correto? Nós temos uma questão que talvez antigamente ela era muito mais utilizada, muito mais discutida, que seria com relação aos ofendículos. O que seriam os ofendículos? Os ofendículos são aparelhos predispostos para a defesa da propriedade. É o que nós usamos aqui de cerca elétrica, né? Nós temos aqueles pregos no muro, cacos de vidro, e outros que são menos perceptíveis, como antigamente era comum a gente ver casos em que a pessoa ela deixava de uma certa maneira uma arma de fogo acoplada à porta, de maneira que aquele que não desativasse aquela armadilha, por assim dizer, quando ingressasse na residência viesse a ser atingido por aquele disparar a arma. Isso daí também são os ofendículos. Segundo Mirabete, o conceito de ofendículos são aparelhos predispostos para a defesa da propriedade. Arame farpado, cacos de vidro em muros, visíveis e aqui estão equiparados os meios mecânicos ocultos, certo? Uma discussão que existia bastante entre eles era se os ofendículos eles são uma legítima defesa pré-ordenada, uma legítima defesa antecipada, ou seja, para o futuro, ou se eles seriam um exercício regular de um direito. Como nós vimos, há autores que defendem a possibilidade de legítima defesa pré-ordenada ou futura, mas eu não acho que seja essa a melhor definição em relação a essa possibilidade. Então nós temos, em relação à natureza jurídica dos ofendículos, nós temos então duas correntes. Uma que nós podemos citar de Nelson Hungria, que defende que seria uma legítima defesa pré-ordenada, e outra, ao contrário, citada pelo professor Aníbal Bruno,
que diz que é um exercício regular de um direito. Então, independente da natureza jurídica desses aparelhos utilizados, desses objetos, o fato é que eles são aceitos pelo nosso ordenamento jurídico. E, no entanto, assim, é necessário que embora eles sejam aceitos, o agente ele tome certas precauções na utilização do instrumento sob pena de responder pelos resultados dela advindos. Correto? Por fim, nós temos os efeitos civis da legítima defesa. Aquele que pratica um fato em legítima defesa, ele ficou obrigado a indenizar a pessoa. Como é que isso acontece? O artigo 188 do Código Civil é bastante expresso em dizer que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Logo, ele não haverá a necessidade de indenizar aqueles que estão efetivamente atuando em legítima defesa. Correto? Pessoal, eu agradeço bastante a paciência de vocês. Eu espero, de alguma maneira, ter contribuído para que, de uma forma positiva, para que possam estar aí prestando concurso, vindo a ser aprovado. E a gente vive, coincidentemente, um momento em que as pessoas a questão do racismo ela tá muito em voga, sabe? E não basta, eu entendo isso, não basta que você seja contrário ao racismo. Você tem de efetivamente adotar providências em relação a isso, sabe? Não é você falar assim, eu não sou racista, mas se o racismo acontece do meu lado, eu não vou fazer nada. É preciso que você seja antirracista. Talvez vocês tenham percebido que dentro do universo jurídico, dentro da magistratura, dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria Pública, há poucas pessoas pretas. Um simples olhar a galeria de foto de uma procuradoria de justiça ou do Tribunal de Justiça, da galeria dos desembargadores, você vai ver que há poucas pessoas pretas ocupando esses cargos. Apesar das pessoas pretas serem a maior parte da população, por que isso ocorre? Eu digo para vocês, talvez eu seja eu dentro do Ministério Público, eu vejo que talvez eu tenha, assim, no universo de 200 promotores e procuradores, mais de 200 promotores e procuradores aqui no estado, ainda existe uma quantidade muito baixa. E eu acho indispensável que ações desta natureza, como adotada pelo Instituto e pelo professor Casper e pelo Instituto Luther King, que são indispensáveis para poder modificar essa situação. Eu muito tenho me perguntado, me questionado o que eu tenho feito em relação a isso. E eu acho que deveria fazer mais. Talvez um primeiro passo tenha sido participar desse curso aqui. Então eu desejo para vocês, com toda a sinceridade, que reúnam forças. Eu sei que é mais difícil para vocês, eu vou falar a verdade, foi mais difícil para mim, sabe? Eu percebo que aqui talvez eu seja um dos poucos professores pretos também que vou estar falando com vocês, vou poder estar dando a minha opinião, e eu vejo que eu tive dificuldades. Eu estudei em escola particular, mas tinha bolsa. Eu estudei em faculdade particular, mas também tinha bolsa não integral, mas tinha desconto numa parte.
Da outra parte, eu trabalhei de garçom no início da faculdade, pagava meu próprio estudo e então eu vejo que vai ser difícil para vocês. Só que não esmoreçam, sabe? Continuem fazendo, continuem participando. Hoje nós temos uma democratização do ensino, porque nós temos a capacidade, a gente tem a internet, a gente tem vários sites com conteúdo gratuito, então abusem disso daí, abusem dessa. Tem um site de um amigo meu, o Rodrigo, que é o Desenhando Direito, por um acaso, inclusive, quando eu fui preparar essas aulas, eu terminei acompanhando ali, vendo, e eu percebi que nós nos baseávamos no mesmo livro, o livro do professor Rogério Greco. Então aproveitem bastante essas oportunidades, sabe? Lutem, persistam. E eu gosto muito de uma frase que eu uso nos momentos mais complicados. Eu sou muito fã de futebol americano. Desde o dia que eu ganhei um casaco de um time de futebol americano do meu pai, e não sabia direito quando era aquilo, e comecei a gostar, comecei a ver, atualmente eu tenho acesso, consegui até ir assistir já pessoalmente um jogo. E tem uma frase de um treinador muito famoso, que se chama Vince Lombardi. Ele diz aqui, deixa eu só procurar aqui, que eu terminei pegando a frase errada aqui. Deixa eu só abrir aqui, que eu terminei abrindo outro arquivo. Só um segundo. A excelência, ela pode ser obtida se você se importa mais do que os outros julgam ser necessário, se arrisca mais do que os outros julgam ser seguro, sonha mais do que os outros julgam ser prático e espera mais do que os outros julgam ser possível. Então é basicamente isso que se deve fazer nesse momento. Eu finalizo, agradeço novamente. Sujeito a críticas, eu peço desculpas se não correspondi às vezes à expectativa de vocês, mas eu confesso que nesse período estranho de pandemia os dias têm sido muito mais agitados do que a maioria imagina, porque assim, o trabalho está continuando, os processos são digitais, eles vêm chegando e você precisa cuidar da casa, precisa cuidar do filho. Ele faz aula pela internet quase 2 horas por dia, então um dia eu tenho de estar junto, outro dia minha esposa tá acompanhando, então fica complicado, tá? Meus sinceros desejos de felicidades a todos e muito obrigado. Tchau, tchau.